o desafio, mais vontade eles têm de praticar o ato. Então eu não sei se uma punição seria o caminho. Eu preferiria ainda investir mais na educação, na cultura, na conscientização, até como uma forma preventiva. Bom, uma vez que o Estado estabelece como crime uma conduta, né, significa que ela realmente traz um transtorno para a sociedade. Então, essas medidas alternativas seria, no caso, uma prestação de serviço à comunidade, a obrigatoriedade de frequentar cursos educativos. É justamente nesse sentido que essas medidas alternativas surgem junto com o jovem que infringiu a lei, né? Porque a pena existe, é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Eu não sei se efetivamente fossem presos, se os pais tivessem que ir lá também pagar a multa para liberar o filho, se também não seria uma forma de chamar a sociedade para prestar atenção, porque nós não podemos o tempo todo, né, dizer que o jovem tem justificativa para agir contra a lei, porque nós sabemos que, graças a Deus, essa não é a realidade da maioria dos jovens. Mas as penas alternativas, elas existem nos crimes genéricos, não é diferente aí nesse crime de pichação, que ela existe justamente para obrigar o jovem a assistir essas palestras, a fazer tratamento, porque na verdade eles não querem, né? A verdade é que tudo aquilo que você oferece, dificilmente o jovem vê como atrativo. Se não tiver para ele uma troca, se ele não sentir uma troca imediata, a senhora acha que ele vai comparecer a uma palestra para ouvir falar ou aprender sobre pichação? Olha, Terezinha, por incrível que pareça, comparecem sim. Inclusive, nós tivemos a experiência durante o período da comissão. Nós recebemos em todas as reuniões uma quantidade interessante de jovens e adolescentes. Eu acho que, inclusive, esse é um assunto que os interessa e percebo a disponibilidade deles em participarem, sim. Agora, evidentemente, que se tivermos algo a mais para oferecer, maior número de jovens nós vamos atrair. Agora, em relação às penas alternativas, enfim, tudo isso eu entendo que faz realmente parte de um processo de educação. E eu acho que agora o segundo passo nosso é sair, agora, inclusive tendo aprovado essa lei, é cobrar do executivo essas ações e sermos partícipes dessas ações para sentirmos qual que é a reação desses jovens, né, qual será a reação deles, e a partir daí, então, juntos criarmos mecanismos para combatermos aí, prevenirmos a pichação no nosso município. Vereadora, por ocasião nós já temos aqui algumas participações dos nossos ouvintes, vou passar já para a vereadora. Telefone para a sua participação, você que está aí sintonizado na Rádio Bandeirantes, 3779-7500. Uma das questões aqui que os nossos ouvintes levantam é justamente o João Barbosa, por exemplo, Joaquim Egídio, né? Vamos aqui falar o nome deles, obrigada pela audiência. Ele pergunta se, além da campanha educativa, não seria necessário medidas punitivas. Acho que nós falamos sobre isso, mas se a senhora quiser dar uma resposta aí para o João Barbosa, de Joaquim Egídio, que está nos ouvindo, tenho certeza que ele vai agradecer muito a sua opinião sobre a necessidade ou não de medidas punitivas. Terezinha, só lhe pediria a gentileza de repetir para mim a pergunta? João Barbosa, Joaquim Egídio, ele pergunta se, além da campanha educativa, não seria necessário medidas punitivas. Pois é isso que eu falei. Eu acho que, primeiramente, assim, eu quero agradecer aí a pergunta do João Barbosa e dar um abraço especial aí para o povo de Joaquim Egídio e dizer que a campanha educativa é o nosso primeiro passo. E a partir daí, então, nós vamos sentir a reação desses jovens, desses adolescentes e criarmos, então, né, juntamente com a população, juntamente com o Poder Executivo e inclusive com a polícia, mecanismos que possam aí combater e prevenir a pichação. Mas eu acho que a campanha é somente o primeiro passo. O Mário Bueno também, eu ia falar que a restauração do dano, né, seria uma das medidas
que o judiciário poderia adotar, fazer com que o próprio jovem ficasse de novo lá de ponta cabeça, dessa vez pintando os locais que ele pichou como forma de retribuição por esse mal que ele causou, digamos assim, à sociedade. Eu vejo a restauração do dano, o Instituto aí do Direito Civil, que poderia, num futuro, ser transformado em lei, como é a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, leis que trazem junto soluções civis com juizados especiais para atendimentos imediatos e a aplicação da justiça, assim, de forma mais rápida, né? Eu acho que o Mário Bueno também, do Jardim Londres, ele fala que ele acha que os pais são responsáveis pelos filhos pichadores. Eles deveriam pagar pelo vandalismo dos filhos. É a opinião do Mário Bueno, nosso ouvinte do Jardim Londres. Obrigada pela audiência, Mário. A senhora acha? Nós falamos sobre isso, né, vereadora? Sim, eu respeito aí a opinião do Mário. Eu não sei se sempre a gente pode cobrar os pais, né, porque, inclusive, como na condição de educadora, nós sabemos, às vezes o filho ele é um santo em casa, né, ele sai para a rua, os pais não imaginam, não passa, na verdade, pela cabeça o que é que aqueles filhos podem estarem fazendo na rua, não é? Então, na verdade, eu não sei se é muito justo cobrar isso dos pais. Agora, eu concordo que a gente precisa achar aí um caminho, né, de uma punição, talvez uma punição a princípio mais light, enfim. Eu acho que só que a questão dos pais nós temos que avaliar, porque para um pai já é difícil demais saber que tem um filho pichador, né? Chegar para ele, olha, seu filho estava pichando tal lugar, tal edifício, isso eu acho que já é um constrangimento para o pai. Agora imagine ele ter ainda que responder por isso. Tendo em vista que alguns desses pichadores também já são maiores, então eu acho que valeria a pena essa conversa primeiro aí com esses pichadores, continuar tentando descobrir o motivo, né, o que leva eles a agirem desse jeito, se é mesmo somente a vontade de se expressar ou se faz isso por uma questão de vandalismo mesmo. Eu acho que há casos e casos para serem avaliados. Vereadora, a senhora disse que ouviu, né, alguns jovens que se dedicam a essa prática. E qual é o perfil do jovem que pratica a pichação? Pois é. Ele vem de que classe? Olha, são de todas as classes. Desde aquele jovem que mora lá no bairro mais periférico, assim como o jovem que mora no bairro mais nobre. Eles são usuários de droga? Não, nem sempre, nem sempre. Alguns deles têm passagem pela polícia, algum relato daqueles que passaram, que já deixam, muitos até, como a senhora disse, já estão incluídos em programas sociais, que fala aí da grafitagem, né? Uma das soluções encontrada, inclusive, nas grandes cidades, onde a pichação é vista com mais frequência. Existem jovens que já são habituais no crime, praticando esse tipo de ato? Não, por incrível que pareça, o maior número de pichadores nós constatamos naquele grupo de adolescentes que são ali tímidos, introvertidos, às vezes com alguma revolta familiar, enfim.